Bom, dando sequência, então, à nossa programação, tá? Eu vou chamar aqui a Brenda Caroline Amaral, né? Apvida e os benefícios de auditorias. Então, falando um pouquinho sobre a Brenda, ela atua na área da qualidade, tá? Ela é formada em gestão empresarial pela FATEC e atualmente também está cursando administração de empresas. É isso, Brenda? Administração de empresas na Unidom Bosco. Então, ela também tem experiência aí, né, internacional, né, na referência internacional ISQA, tá certo? ISQA, tá? Com foco em garantir a excelência dos processos internos, promover a segurança do paciente e aplicar as melhores práticas de gestão da qualidade. Então, salva de palmas aí para a Brenda. Boa tarde, gente. Meu nome é Brenda. Faço parte da Diretoria de Certificação e Qualidade, o Qualitotal, da empresa Apvida. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os nossos processos de auditorias e os benefícios deles. Vou começar iniciando apresentando um pouco da nossa empresa, para quem não conhece. A Apvida ela surgiu no Nordeste, em Fortaleza. Esse ano completou 80 anos de empresa. E nós temos 809 unidades próprias integradas em todas as regiões do Brasil. Nossa missão é proporcionar saúde integrada e qualidade acessível à geração de brasileiros. A nossa visão é ser reconhecida por essa qualidade prestada e os nossos valores é o respeito, a eficiência em custo, acolhimento e comprometimento com o nosso paciente. Aqui é um pouquinho de onde estão os nossos hospitais, né? Então, Norte, 7 hospitais, Centro-Oeste, 5, Sul, 8, Sudeste, 43 e Nordeste, 25 hospitais. Totalizando aí 88 hospitais. Aqui tem a fotinha de alguns deles. 77 pronto atendimentos, 352 clínicas e Centro de Diagnósticos e Coleta Laboratorial, 292 unidades. Só no ano passado a gente realizou mais de 146 milhões de exames nos nossos NTOs. E agora que vocês já conhecem a nossa empresa, eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam os nossos processos de auditoria com a ajuda do Interact. A nossa necessidade com o Interact, ela surge pelo tamanho da empresa, que expandiu demais, muito rápido, né? Então, foi uma evolução gigantesca, e a gente precisava conseguir padronizar e gerenciar esses formulários, essas atas, de uma forma que a gente conseguisse uma agilidade maior, ter acesso rápido a essas informações também. Então, para a auditoria, hoje, nós usamos os 2 módulos do Interact, que é o Occurrence e o Survey. Então, o que a gente resolveu padronizar? Atas, protocolos, pesquisas, então a gente consegue unificar esses dados, ter uma visão através dos nossos dashes, ter ali uma visão por unidade, que é o que a gente vai chamar de tripé local, né? Então, eu consigo que o diretor daquela unidade, a gerente, o administrativo, eles consigam ter aquela visão por unidade e também uma visão macro, né? Então, cada diretoria, cada corporativo, eles vão conseguir ter essa visão. O que a gente gerencia hoje, né? Na parte de atas das reuniões, a gente vai usar o Occurrence. Então, a gente padronizou as atas das comissões obrigatórias, que é a unidade ela faz aquela reunião mensal, quinzenal, semanal. Então, durante a reunião, eles já vão fazer essa ata pelo próprio Occurrence. Depois, finalizou a reunião, eles já vão salvar e a ata já vai estar pronta ali. Então, qualquer pessoa vai conseguir ver e fazer esse controle. Reuniões orientativas de qualidade, que é o que a gente vai chamar de qualitutor. O qualitutor ele é um momento que o avaliador, pós a visita de auditoria ou de consultoria, ele tem esse momento com a unidade para tirar as outras dúvidas que ficou. Gerenciamento de protocolos. A gente consegue fazer esse gerenciamento hoje através do Interact, dos protocolos de sepse, HPP, abreviação de jejum e dor torácica. Pesquisas e formulários. Melhorias do processo da visão da operação, é um formulário que a gente conseguiu levar para o Interact.
O termômetro da segurança do paciente, que é um formulário que a gente lança anualmente para o colaborador fazer esse preenchimento. Dúvidas dos processos avaliativos de qualidade, que eu consegui levar isso tem pouco tempo, que antes era feito um controle totalmente por e-mail. A pesquisa de reação do nosso programa de qualidade, que é um formulário que eu vou explicar mais para frente, mas ficou muito legal a forma que a gente levou para o Interact também. E as auditorias de processo. Esses 2 formulários aqui são os formulários que os nossos consultores de práticas assistenciais fazem esse preenchimento, que são das metas de segurança e das auditorias de setores. Então, eles fazem todo esse preenchimento e essa auditoria hoje através do Interact. E as auditorias do Quali Total, que são as nossas auditorias internas. Então, os nossos avaliadores hoje, eles vão até a unidade para ver toda a jornada daquele paciente. Tudo isso a gente consegue gerenciar por formulário, pelos links, então a gente consegue fazer a extração disso e gerenciar esses resultados de uma forma bem mais fácil. O que a gente ganhou fazendo essa padronização e unificação desses dados? Então, resultado a nível da gestão local e alta gestão. Então, aquele tripé da unidade, aquela regional, e depois eu consigo avaliar isso a nível nacional. Redução de erros humanos, tanto no preenchimento dos formulários, quanto na extração desses dados, né? Então, o formulário no Interact ele ficou muito mais intuitivo, muito mais fácil, e a extração fica muito mais rápida também para a gente. Análise dos dados avançados e dados detalhados. Então, por exemplo, eu consigo saber hoje quantas notificações com dano leve teve a unidade lá no Nordeste em janeiro de 2025. Eu consigo ter esse controle hoje. E fazer o acompanhamento desses dados. Então, eu consigo ter esse acompanhamento contínuo. Rastreabilidade dos dados. Com o Interact, eu consigo saber. Teve caso de HPP em alguma maternidade? Quem são esses pacientes? Quantos são esses pacientes? Então, fica muito mais intuitivo. Com isso, eu consigo ter uma tomada de decisão baseada em dados. Então, se eu consigo ver ali que eu tenho um número de notificação muito maior aberto, sem tratativa, qual vai ser o meu plano de ação? O que eu preciso fazer para sanar esse problema? Então, lá com a ocorrência, a gente consegue ter essa visão bem gerenciada e resolver todos as nossas pendências. Outros ganhos que a gente teve, adesão das unidades. As unidades estão aderindo às metas? Então, meu avaliador ele foi lá, realizou a visita, eu vi que em setor centro cirúrgico, por exemplo, na primeira visita ele estava com 70% de conformidade. Na segunda visita já foi para 75%. Então, eu consigo ver que aquela unidade está aderindo ao nosso programa. Cumprimento de prazos, né? Então, o Interact a gente conseguiu configurar para toda segunda-feira ele emitir um alerta de qualquer tipo de pendência. Pendência de documento, pendência de ocorrência, pendência de plano de ação. Então, eu consigo gerenciar isso e ficar dentro desses prazos. E a comunicação em todas as esferas. Essa parte da comunicação foi uma parte interessante que a gente desenvolveu, porque a gente conseguiu criar um usuário genérico para cada unidade. Então, cada hospital, cada laboratório hoje tem a sua unidade, o seu login, né, no Interact, um login genérico. Com esse login genérico, eles vão conseguir visualizar todos os documentos que a gente tem padronizado dentro da rede. Protocolo, POP. Eles conseguem também abrir as notificações de evento. Então, o porteiro lá da unidade, ele consegue abrir uma notificação se acontecer algum evento com ele. E aí, cada gestor ele tem o seu usuário próprio para conseguir fazer a tratativa dessas notificações e desenvolver o plano de ação. Aqui são os nossos resultados do ano passado. Então, atas, a gente tem mais de 6.000 atas no Interact, já que a gente conseguiu fazer dessas reuniões. Protocolos clínicos, mais de 18.000 protocolos. Auditorias, mais de 15.000 auditorias. E as pesquisas, mais de 18.000 pesquisas. E agora um pouquinho dos nossos cases, com a ajuda do Interact. Esse primeiro aqui é o termômetro da segurança do paciente, que é uma pesquisa que a gente faz anualmente. O preenchimento do formulário lá no survey é totalmente anônimo. Então, o que a gente precisa ter em mente com essa pesquisa? A gente quer ver a visão do colaborador quanto à segurança do paciente nas nossas unidades.
Então, a gente consegue fazer depois a extração desses dados, a gente trabalha isso em um dashboard e a gente consegue visualizar. A visão do colaborador melhorou? O que a gente ainda consegue trabalhar nisso? Tem algum gargalo? Pesquisa de reação. Essa pesquisa aqui de reação, ela é um formulário que a gente dispara pós-visita do auditor. Então, a unidade ali ela já sabe todas as parcialidades, não conformidades que ela recebeu. Então, já teve o encerramento da visita. E aí, depois, a gente leva esses dados, essas extrações, para um dash nosso. Nesse dash, a gente consegue ver quem é o avaliador que está tendo mais contestação, mais dúvida. A gente consegue ver o que a gente precisa trabalhar ainda. A gente pergunta também aqui, nesse formulário, sobre o nosso manual interno de avaliação, se o manual está claro, se tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, ou mesmo se as visitas precisam de uma abordagem diferente. Então, esse dash ele ficou muito intuitivo, e as perguntas que a gente coloca nesse formulário é justamente para isso, para a gente ver o que a gente precisa melhorar e ter esse controle maior de como está sendo a nossa visita e de como estão as unidades. A auditoria do programa de qualidade, que é o nosso Quali Total. Esse é o nosso manual, ele foi reconhecido pela ISQA, né, o órgão internacional que avalia a segurança do paciente. Hoje a gente tem 2 selos de qualidade, o Quali Total, que ele é voltado para a segurança do paciente e legislação mínima, e depois o Quali Total Platinum, que é o modelo de gestão e a experiência do paciente com os protocolos clínicos. A nossa avaliação hoje do Quali Total ela é feita lá no módulo do Survey. Então, o selo do Quali Total ele tem 36 sessões, então são 36 formulários que o avaliador vai preencher durante aquela visita. Ele vai fazer esse preenchimento e esse dash ele fica dentro do Interact, a gente customizou ele. Então, aqui, o que a unidade vai conseguir visualizar após a visita? A sessão que foi avaliada, o nível de conformidade, o tipo de visita, e aqui fica todo o histórico dele, em cada uma das visitas. Então, a unidade ela tem acesso a esse dash pós-visita, e aqui ela vai conseguir ver tudo que foi avaliado, por sessão e por requisito. Dentro desse dash, aqui é uma visão por sessão. Aqui tem o padrão, o requisito e aqui as informações, né? Quem que auditou, quem estava lá, o tipo de visita. E aqui no cantinho a gente tem um campo de plano de ação. Então, aqui a própria unidade ela consegue inserir qual vai ser o plano de ação que ela vai desenvolver através da avaliação daquele requisito. Tá? Então, esse plano de ação, o tripé local, ele tem acesso, e aí também toda a gestão. Esse aqui é o meu xodózinho, né, o gerenciamento de dúvidas. Esse controle antes ele era feito por e-mail. Então, a unidade recebia a nossa visita e, às vezes, eles tinham alguma dúvida ou alguma contestação, né, da visita. Então, eles mandavam um e-mail e, aí, muitas vezes, aquele e-mail ali eu encaminhava para o avaliador. Então, a gente tinha que ficar olhando os e-mails, se o avaliador respondeu ou não. E a gente não tinha um controle disso. Então, o que a gente fez? Desenvolveu um formulário lá no Occurrence. Nesse formulário, os campos aqui eles são todos condicionados. Então, se a pessoa que está preenchendo, ela coloca que é uma dúvida, campos ali vão ser abertos. É uma contestação, então quem é o avaliador que estava, qual é a sessão que você está contestando, então é tudo condicionado. Depois que é feito o preenchimento desse formulário, eu vou tratar essas ocorrências lá no workflow do Occurrence. Então, aqui eu vou conseguir ver quais são as unidades que estão em cadastro, né, que estão aguardando o aceite. Então, eu faço o aceite, vejo quem é o avaliador, direciono para esse avaliador. Se o avaliador ele não precisar que essa resposta passe pela nossa gestão, a gente já encaminha direto para a unidade. Se não, passa pela nossa gestão, é aprovado e depois eles encaminham para a unidade. Depois de ser feito essa resposta, a gente consegue fazer a extração e aí a gente fez um dash também com essas respostas, né? Então, eu consigo ver qual é a unidade que mais faz contestação, qual é a unidade que está com mais dúvida, qual é a seção do manual que está gerando mais dúvida,
qual é o avaliador que tem mais dúvida e está precisando de mais calibração. Então, ficou muito intuitivo e interessante. É isso, gente. Muito obrigada. Brenda, mais uma vez, muito obrigado, viu, por apresentar o seu case, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Diz. Esses formulários, a maioria são únicos ou são segmentados por unidade? Não, por unidade não, porque a gente está falando de muita unidade, né? Então, o que a gente tem? Alguns formulários são segmentados, outros não. Por exemplo, da remoção, né, a gente tem um formulário específico só para remoção. Unidade hospitalar, então, um formulário específico só para a unidade hospitalar. Oncologia, um formulário só para oncologia. Certo. Na parte do survey, o do nosso manual, como é muito extenso, né, toda a auditoria, só do módulo do selo do Quali Total, são 36 formulários. Então, o avaliador ele faz esse preenchimento desses 36 formulários. Se a unidade ainda for Platinum, ainda tem mais um pouquinho do Platinum que ele vai ter que preencher, que é outro selo, e aí a gente faz a liberação disso lá no tabulador, que a gente até pediu uma melhoria, que antes a gente liberava cadeado por cadeado. A gente fez essa... Olha lá o Nilo. A gente tem um projeto agora que o Léo está coordenando ali, de fazer com que fiquem menos formulários, né, e a gente crie essas regras dentro dos formulários, né. Então, isso vai agilizar bastante essa questão da gestão, né. Muita coisa que é manual não vai precisar mais fazer, né. Então, a gente consegue gerenciar, não precisa mudar em vários formulários alguma coisa, a gente muda só num, já muda nos outros, né. Então, esse é um projeto que está andando também. Vai ajudar demais a gente. Léo, a gente vai cobrar, hein? O Léo está ali escondido, lá tá no fundo. Ali no fundo. Bom, então, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ali, só um minutinho. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula. Você colocou aqui que tem os protocolos gerenciados que você usa, acho que o módulo do Survey, para fazer o gerenciamento desse protocolo, principalmente CEPS, IAM, abreviação de jejum. E eu queria entender como que, de uma forma bem macro, como que é esse gerenciamento que você realiza dentro do Interact? Tá. Da parte dos protocolos clínicos, a gente não faz gerenciamento pelo Survey, a gente faz pelo Occurrence. É um input que o Matheus faz de forma automática dentro do Interact. Então, a gente faz a extração primeiro no nosso sistema interno, para ver, por exemplo, no caso de HPP, a paciente usou MISO ou não. Então, a gente precisa do nosso sistema para ver o que foi prescrito para aquela paciente. Então, o Matheus ele faz primeiro essa extração dos dados do nosso sistema interno, faz o input tudo de uma única vez, que a gente teve a ajuda dos meninos lá também para conseguir fazer esse input, já que era muito grande. E aí o Matheus faz a tratativa disso e leva tudo para um dash. Mais alguém? Sheila. Prazer, meu nome é Sheila, trabalho no hospital também. Em relação às atas que você falou, das comissões, formulário do Occurrence também? As atas... Ele entra como se fosse uma notificação. Isso. Só que a gente configurou o workflow para só receber esse cadastro e já fazer o arquivamento automático. Então, a parte das atas não tem tratativa. Então, não tem aceite, não tem análise, nada. Então, a pessoa ali, o consultor de práticas, ele só faz o preenchimento durante a reunião e aí essa ata já arquiva direto depois que salva. Mas aí isso fica computado lá, né? A gente consegue ter essa ata depois, ver quem que subiu, tanto que a gente tem até um outro dash de cada ata que a gente tem dentro do Interact. Obrigada. Oi? Ninguém aprova, nem no Interact essas atas? Não, a aprovação não. Tem o nome, a gente cadastrou os campos direto com o nome de quem, então tem um campo lá só para todos os participantes e cargo. E aí, dependendo da comissão, tem a quantidade obrigatória, né? Quem tem que estar, então, não. Isso aí. Mais alguém? Então é isso. Salva de palmas para Brenda. Brenda, tem um brinde, tá?